Seja bem-vindo. Opa! Aí sim, Uhul! agora vai. Não te achava, Agora vai. né? Ah, se teve problema técnico do teu lado, teve problema técnico do meu aqui. Cara, não Ah, aparecia você no é, perfil da Easy Color. eu Daí também não achava apareceu no da nem. minha esposa, mas não apareceu no meu. Falei, não, É, ele tá de mal comigo. estão boicotando a gente, mas vamos lá, não vamos perder. Ó, o Hernani entrando aí, acompanhando todas as lives Hernani, aí. Rufino. É, Rufino, Daniel, Frota, sejam todos bem-vindos aí à live. isso. Vou esperar só mais uns minutinhos aqui pra gente já mandar brasa aí, né? Pra gente falar no tempo aí, de 1 hora aí. Tem bastante. Isso. Bom, Mas, vamos lá, pode falar, Marcelo. não, manda ver. Não, já vou falar o que é o assunto hoje, né? Que está no convite Ah, aí. vamos lá. Então, pessoal, a gente hoje vai falar sobre a história da ISO 12647, né? Onde que nós estamos, como começou, né? Isso daí vem aí desde 1996, o Marcelo vai nos contar aí toda a história, né? E os rumos, É. os futuros rumos, né? Então, para sem delongas dessa vez, Marcelo, já pode começar aí. Vamos falar sobre a ISO aí, né? Uhum. História da ISO, né? Que, como você Veja, começar? quando a gente estava fazendo a nossa última live sobre economia de tinta, Sim. ou até foi anterior a ela, eu não lembro exatamente quando nasceu essa ideia, né? Eu não achei que uma live ia me dar tanto prazer em fazer. Aí, E aí Marcelo eu fui tá empolgado. começar a fazer a pesquisa para poder fazer a live, para a gente não ficar falando mais a mesma coisa sempre. Sim, E olha, eu te diria que eu estou excitado. Tem muita coisa. tá Dá para a empolgado, né? gente falar da ISO de uma Sim, maneira que a gente ainda não falou e que sim, dá para entender melhor quais eram os motivos da ISO ter sido lançada naquela época, com aquelas características, sabe? Eu descobri qual foi a data de criação do GCR, para você ter uma ideia, né? Coisas vai lá. assim maravilhosas. Show de bola, Marcelo. Aí sim, vai ter bastante assunto, então. Me diz uma coisa, só para nivelar, né? Vamos pegar aí, tem pessoas com conhecimento lá na frente é mais avançado, estão mais inteiradas, e ao mesmo tempo outros desconhecem sobre a ISO 12647, né? Então, fala Uhum. para nós, o que realmente é a ISO 12647, no caso o Prof. 7 Planas, o ISO 12647-2, qual o propósito dessa norma? Veja, eu te diria o seguinte: falando como norma, a gente está falando sempre em regulação. A gente vai definir parâmetros, a gente vai definir estratégias para que você possa chegar num ponto comum. Então, quando a gente trabalha sem ter um parâmetro, a gente tem falado muito em qualidade, a gente diz que qualidade, quem não mede, não gerencia, né? Você não Sim, consegue trabalhar de maneira profissional, consistente, sem fazer medição. E a ISO 12647 foi justamente nesse sentido. Foi para criar bases mais concretas do que medirmos e como medirmos, para que a gente pudesse passar a ter uma qualidade de maneira efetiva na indústria gráfica, né? certo. Eu vi lá no convite você fez até uma timeline, né, da ISO 12647, né? O que você pretendia passar ali? Pelo que eu entendi, ela começou em 1996. Eu nem sabia o que era a área gráfica ainda. Eu, en- eu- eu entrei no ramo em 1998. Eu fiz o CQP no Senai de Artes Gráficas lá no Cara, Teobaldo, né? Foi eu aí. vou pedir desculpa, mas eu vou ter que dar uma olhada de vez em quando para o lado, porque eu fiz uma cola aqui no computador Ah, com. normal. Não, porque tem muita coisa. Que É, informação. imagine o seguinte: Pode em falar. 1996, surgiu a primeira ISO 12647, né? A primeira edição dela.
E o interessante de falar justamente em timeline, porque eu imaginei que seria uma maneira diferente de falar sobre ISO 12647 e que o pessoal entenderia melhor o que é ISO 12647, né? E ficaria mais interessante. Mais ou menos aquela história do professor que pensa em uma maneira diferente de ensinar o aluno para que ele goste da matéria. É mais ou menos essa pegada. Sim. Cara, em 1993, a Epson lançou a primeira impressora jato de tinta dela, né, com micropiezo. 93, quer dizer, 3 anos antes da ISO. 3 anos já tinha essa tecnologia. Não, estava começando. Começando o micropiezo. Não tinha. A Epson lançou a primeira jato de tinta dela. Ah, sim. Né? Aquela assim, né? Que não fazia nada com nada. A ENIAC deles. Um ano depois, ela lançou a primeira com 720 dpi. Em 95, a gente teve uma Drupa. Em 95, a Drupa, a vedete do momento, era o CTP. Então, naquela época, o que a gente trabalhava efetivamente era filme e chapa, com exposição do filme na chapa ainda. Era aquela a nossa realidade. Sim. Né? Então, o CTP, ele estava surgindo e eram aqueles preços astronômicos, absurdos, em que você não conseguia ter acesso a essa novidade, e era simplesmente para aquelas empresas muito grandes. Né? Então, e era uma tecnologia ainda em desenvolvimento. Inacessível em desenvolvimento. Nossa, bem... A Agfa lançou, em 1996, o primeiro CTP IAG. Quer dizer, era um outro tipo de laser, era laser visível, deu uma série de dificuldades, de problemas. E daí eu acabei pegando algumas coisas. Por exemplo, em 1996, também foi lançada a primeira ISO, que normalmente a gente vê referenciada, porque a ISO, na verdade, ela trabalha em árvore, né? Então, a 12647, ela se utiliza de uma série de outras ISOs como base. Como base, né? Uma das ISOs que hoje a gente usa como base é a ISO 5, que é a ISO de densidade. Ela foi lançada inicialmente em 96. Quer dizer, estavam as coisas surgindo. O CIP3 lançou a primeira versão inicial lá em 96. Quer dizer, tudo que a gente fala hoje em CIP3, de você colocar na máquina, ter uma partida mais rápida, começou na primeira implantação, na primeira versão da ISO. Certo. Né? O que nós tínhamos na época, para você ter uma ideia, eram os densitômetros sendo usados. Porque o Série 500 da Dexrite, por exemplo, né, ele só foi lançado 2 anos depois, em 1998. Ou seja, naquela época não existia espectrofotômetro disponível no mercado, né, em larga escala. Então, a ISO de 96, ela surgiu nesse cenário. A gente tinha densitômetros sendo usados, a gente usava scanner Hell, né? Então, a gente... O scanner cilíndrico. Naquela época a gente usava Power Macintosh G3 para colocar uma placa de interface com o cilindro. Lembra disso? Eu tive bastante horas de aula disso. Eu não usei nada, foi só para... Isso eu instalava na época. Né? Cara, a gente utilizava memória de computador 64 mega. Nossa. A gente usava 6 a 12 GB de HD. Quer dizer, era um mundo completamente diferente. Né? Sim. A gente utilizava ainda Chromalin. Né? Chromalin e o Match Print, né? Que falava na época. Né? Chromalin, Match Print, né? Prova da analógica. Tinha outro da Agfa que era o... Match, né? Hein? Pressmatch. Pressmatch, isso. Eu vendia... Meu primeiro emprego na área gráfica, eu vendia insumos para Match Print e para dar sublimation da Markimation, né? Isso, exatamente. Então a gente não tinha
impressão jato de tinta naquela época, era dye sublimation. Sim. Então, a prova era um tom contínuo maravilhosa. Hoje, as impressões fotográficas ficam atrás daquelas dye sublimation. Era assim, sonho, né? Só que o grande problema era justamente esse. A gente não conseguia bater prova com impresso. Sim. Né? Então, para você ter uma ideia, naquela época, o sRGB foi proposto pela HP e pela Microsoft. A gente usava PostScript nível 3, né? Que, na verdade, o nível 2. O nível 3 foi lançado só um ano depois, em 97. Né? E só em 98, o consórcio ICC lançou o formato de arquivo do ICC. Certo. Quer dizer, naquela época, apesar de a ISO de 1996, ela fala em LAB, mas ela recomenda densidades de uso. Sim. Densidades em status T, em status Z, né? Mas por quê? Porque naquele cenário, o que você tinha era densitômetro para usar, você não tinha espectrofotômetro. Né? Sim. E você tinha toda uma estrutura analógica, na verdade, para você trabalhar. E para você ter uma noção, a gente trabalhava sem ISO de tinta. Não havia a ISO 2846 ainda. Sim, que a 2846, ela só inteirando, ela dita a questão da transparência de cor, né, e a questão dos valores de cores, né, isso é exatamente. E no caso da 12647, seria as condições de trabalho a ser seguida, controle de processo, tanto em prova de cor, como na impressão, no caso 12647-2 offset, né. Isso. Ótimo. E aí, em 97 é que foi lançada a ISO 12846, definindo características de tinta. Então, a primeira ISO 12647, ela foi pioneira. Foi a pioneira. Ela lançou os primeiros parâmetros para a gente começar a dizer exatamente o que era uma boa impressão. Então, isso foi em 1996. A primeira ISO, ela se iniciou em 1996. Em 96, a gente utilizava monitor barco. Eu lembro dessa marca. Isso. Que eram, assim, os melhores monitores do mundo. Mas eram CRT. Né? Quer ver uma outra coisa? Em 96 também, a Sony lançou aquele tipo de monitor Trinitron, que era um tipo de CRT, e que daí depois virou febre porque era um monitor de boa qualidade. Foi o ano de lançamento de um monitor CRT. Sim. O que era bom nesses monitores era a questão do gerenciamento, né, do monitor, dava para você controlar a cor no RGB, não era isso que ele tinha de diferencial, assim? Também. Isso, né? Que nem todos os monitores dava para você controlar os canais de RGB, fazer a calibração, né? Que na prática é que nem hoje, né? Você tem um equipamento profissional, ele te dá uma série de recursos de configuração. Sim. O monitor básico, ele te dá ali brilho, contraste, meu amigo, lambos bases. É isso que tem para hoje. Olha lá, ó, a gente tinha um desse, ó, o Sony. Aí o fósforo ia queimando de uma das cores, aí ia ficando aquela calamidade, né? Também, o Presnet era da Agfa, Hernani, não era da Kodak, hein? Ele escreveu se era da Kodak, perguntando. É Agfa mesmo, né? Era a Agfa. Eu desmontei aqueles negócios, a gente tinha... o rolo tinha uma dureza certa para poder passar, a temperatura, né? Sim. Aí você ficava passando as lâminas, né? Muito interessante. Né? Mas esse era o cenário, né? Foi aí que surgiu a 12647. Quer dizer, nós tínhamos uma série de tecnologias aí, todas elas analógicas. Né? Não tinha nada do que nós vemos hoje de facilidade. Filme Luz do Dia, scanner cilíndrico... Filme Luz do Dia. Em 1990 foi lançado o filme Hard Dot da Kodak. Né? Que era um filme que dava uma exposição melhor da chapa, porque ele não tinha aquele halo que os outros tinham. Não tinha formação de halo, né? Ou menos, né? Eu lembro mais ou menos. Exatamente.
Então, Marcelo, nessa primeira versão da ISO, quais seriam assim, as principais características, assim, sintetizando, para a gente conseguir cumprir o tempo aqui também? A gente está em Opa! 1996, túnel do tempo aí. Ah, isso aí! Tudo do tempo, né? Eu tinha muito Ah, cabelo. Eita, apertei o botão errado aqui. ah, Virou você tinha cabelo naquela época? cabelo. É um pano aqui, sem querer, ó. Fazer que nem o padre lá. Isso. Veja, então na ISO de 1996, nós tínhamos especificações ainda de ó, uma especificação de filme, de densidade de filme para você trabalhar, né? Ah, e você tinha ainda balanço de gris definido na ISO, quais seriam os valores que você usaria em CMY para poder trabalhar com o gris. E nós Certo. tínhamos basicamente 5 papéis, né? Então era o revestido brilho, o revestido fosco, o LWC, o não revestido branco, que é o offset, né? E o não revestido amarelado. Eram esses os 5 tipos de papéis que a gente tinha. As tolerâncias que nós utilizávamos em LAB para poder aceitar o papel ou não eram basicamente as mesmas de hoje. Isso não mudou. Sim. Mas a referência de papel era uma referência diferente da que nós usamos hoje, né? Era um papel mais azulado naquela época que se utilizava, né? E as tolerâncias que se aceitavam para desvios de cores também eram diferentes, né? Ganho de Certo. ponto era diferente, era mais alto o ganho de ponto. Então, na média, a gente falava em 17% de ganho de ponto no couché, Sim. né? Então, ele era mais alto também o ganho de ponto. E as densidades naquela época que a gente utilizava, que eram informativas, mas elas constavam lá, o preto 1,62, cian 1,52 de densidade. Cara, se a gente rodar hoje 1,52, a gente arregaça a máquina, né? Não seca. Só seria bom Magenta para 1,47 e o amarelo 1,06, que é o que a gente utiliza hoje no amarelo, 1,05 por aí, né? Até 1,0. sensacional. Como mudou, né? A questão Não, do mudou muito. tamanho de ponto. E, Quando falou-se de TVI, foi nessa época também? Qual é mais para frente, não, né? é, TVI foi mais para frente, Tá, não, desculpa, né? vamos seguir, não confunde. Vamos seguir. Tá em 96 Não, ainda. e, Daqui e 2 anos deixa eu eu vou. contar uma curiosidade, porque daí vai buscando, eu fui atrás de timeline de tudo que você possa imaginar. Se quiserem Sim. perguntar aí de timeline, é capaz de eu conseguir responder. Fogra 1. Hoje a gente fala em Fogra 39, Fogra 51. Qual é o Fogra que usa? O Fogra 1 falava da ISO 12647 de 1996. O Couché de 1996 era o Fogra 1. O Couché fosco era o Fogra 2. O LWC era o Fogra 3. Era uma folga só para um substrato. Tipo, não abrangia. Não, da mesma forma como a gente tem hoje, né? Sim. Só que hoje a gente está no Fogra 51, 54. Já vai abrangendo muito mais informação. Né? É. Quando que começou essa sequência? Começou com a ISO de 12647 de 1996. Olha que bacana. Foi lá que tudo começou-se. Começou. Nossa, muita coisa começou lá. É. Você quer ver uma coisa? A Nokia lançou seu primeiro smartphone naquela data, né? O Drive Imation de 120 MB que a gente comprava é daquela época, lançamento daquela época. Sim. Cara, 120 MB, hoje 120 MB, você faz vídeo no celular aí com alguns minutos que fica maior do que isso. Sim. Então houve esse surgimento em 96, né? Tinha essas características que você me falou. E como que ela foi mudando? Qual foi a próxima versão ainda que teve de mudança, características que tivemos aí de mudança? Você Então, colocou a 96, né? Aí depois em 2004, né? Que teve um grande marco aí de mudança em relação a 96.
Isso, né? Deixa eu pegar aqui a minha cola. Eu estou até com 2 monitores aqui tentando me achar e tudo mais. Tranquilo. Então, em 2004, na verdade, o que a gente teve da ISO de 1996 para 2004 foi uma mudança de cenário. Como eu falei, em 1996 estavam explodindo uma série de tecnologias naquela época. E todas as tecnologias, o pessoal eram inícios, eram lançamentos. Então, elas tinham seus problemas, suas falhas, suas alterações. Então, tinha muita coisa acontecendo, né? E aí, a partir disso, o pessoal começou a experimentar a ISO. Tanto que você veja que, se só 2 anos depois foi lançado o espectro densitômetro, que a gente já falou disso em outra live, né, densidade versus LHD, o espectro densitômetro foi lançado em 1998. Quer dizer, até ele começar a ser disponibilizado a preços mais adequados, levou com certeza 3 ou 4 anos. E aí, por isso, acaba você tendo delays no tempo de implementação da ISO efetivamente no mercado. Sim. Você falou que era o Série 500 em 98 ou seria o Série 400? Não querendo te corrigir, Marcelo, só para questão de dúvida mesmo. Não. Cara, para conseguir essa linha do tempo dos equipamentos, isso foi difícil. Eu estou pegando a cola só para não... Porque como é muita data, para não chutar a coisa errada. Em 1998 foram lançados o Série 400. Ah, foi Série 400. Série 400, eu ainda tenho um aqui, ó. Um aí, que você me mostrou outro dia. Esse aqui está aberto. Tem um outro ali que está fechado, mas esse aqui foi aberto na marra. Marcelo, ó, o professor Galete está perguntando se você consegue disponibilizar um link com um PDF da linha do tempo da ISO 12647. Ah, rapaz, isso deu muito trabalho. Vamos conversar sobre isso depois, vamos ver. Eu estou me imaginando até fazer um curso sobre isso, porque eu achei uma maneira muito mais interessante de estudar sobre a ISO, né? E aí, a pessoa tendo uma noção do que acontecia naquela época, né, tem um que a mais para poder entender e realmente a gente perceber essa linha de evolução da ISO. Entendi. Mas o professor Galete, Galete, eu não estou lembrando do senhor, mas todos os vídeos aqui está tudo no YouTube, tá? O senhor pode usar aí, compartilhar com seus alunos, né? Somos todos senaienses aqui e pode aproveitar, né? Tá, você colocando lá no YouTube, gerenciamento de cores, Easy Color, tá todas as lives do Marcelo comigo, com outros profissionais renomados também, né? Que vão falando sobre densidade LHD, falando sobre economia de tinta. Sim. Laurão entrando aí, meu amigo Lauro da Toyo, trabalha comigo na Toyo, seja bem-vindo. Ó, o Bruno Mortara, só celebridade aqui. Olha, Bruno Mortara, grande Bruno. Mário do Também me ajudou nessa pesquisa, Bruno. Mário do Estúdio ABC, o melhor birô, pelo menos do estado de São Paulo, se não for do Brasil, grande Mário, seja bem-vindo. Naquela época a gente tinha os grandes birôs que faziam escaneamento nos scanners cilíndricos. Eles geravam os cromos para a gente poder trabalhar, né? Sim. A gente escaneava os cromos e transferia pela interface para o Macintosh, né? E aí o Macintosh, a gente usava um Photoshop, sabe qual é a versão de Photoshop daquela época? Chuta aí. Versão 4. São 4. Hoje eu estou desatualizado de Photoshop. Hoje qualquer versão. Hoje a gente deve estar na versão 20. 20? Né? Nossa. Né? Bom, Marcelo, a gente tá, só para a gente não se perder no tempo aí. Vamos lá. O que mudou, assim, basicamente de 2004 para 96 dentro da norma ISO 12647? Quais são as mudanças, assim, sintetizadamente falando? De 1996 para 2004. Sim. Vamos lá. O que mudou efetivamente? Né?
nós passamos a ter a possibilidade de ter entrada de arquivos digitais, né? Então, antes disso, a gente não tinha arquivos digitais na ISO, a gente só pensava em entrada de trabalho de forma física. Não se pensava de outra forma, né? Redução do TVI, aí vem o termo TVI, né? Então, Vem em 2004, TVI. Isso, e aí a gente baixa a média do ganho de ponto de cerca de 3%. Então, um detalhe interessante é que tanto em 1996 quanto em 2004, a gente fala que a gente tem o ganho de pontos sempre do preto com cerca de 3% a mais, né? Então, a ISO de 1996, ela diz qual é um ganho de ponto e diz para você entre 2% e 3% a mais no preto, né? A de 2004 já vem dizendo, olha, TVI CMY, TVI preto. Ele já define quais são os dois, né? Aí ele vai ter também mudança na coloração das tintas, quer dizer, os valores de LAB mudam de uma ISO para outra, tá? Tanto de primárias quanto de secundárias. Quando a gente fala em secundárias, a gente fala em RGB, vamos mexer na cabeça do pessoal aí, né? Quer dizer, sim, RGB é vermelho, verde e azul na impressão. E uma introdução de uma condição de medição adicional com o fundo branco, porque antes só se falava em fundo preto. Na ISO de 2004 veio você podendo medir em fundo branco, que é o que a gente acostumou fazer com 4, 5, 10 folhas em branco do mesmo substrato embaixo, fazendo a medição dela. Perfeito. E a gente passa a utilizar ΔE LAB, né, de 1976, e a gente falou isso também na live lá de densidade versus LAB. Então, isso passou a ser definido e as densidades sumiram. Não eram mais nem informativas. Sim. Então essa foi a mudança, assim, as mudanças principais aí, né? Isso. Marcelo, eu sei que a gente está seguindo uma linha do tempo, mas tem uma pergunta minha aqui, tá? Durante as suas consultorias que você faz, os seus trabalhos em company, toda a sua carreira aí, né? Tanto consultoria em gerenciamento de cores, ou até mesmo certificar a gráfica dentro da norma ISO 12647, já houveram situações em que a tinta não se adequava à norma? E quais foram os impactos disso e qual foi a saída? Veja, quando a gente fala em ISO 12647 de 1996, a gente não tinha padrão para norma, para tinta. Aí, o que acontece? Naquela época, o que nós tínhamos? Opa, você conversava com um profissional do Senai, qual é a melhor densidade? Daí, o professor lá chegava e dizia assim, não, a melhor densidade é essa, essa, essa e essa. Ah, legal. Ele chegava e perguntava para o fabricante da tinta. Ah, a melhor densidade é essa, essa, essa e essa. Aí chega outro e pergunta para o fabricante da máquina. Ah, não, aí é essa e essa. Não, sim, sabe? Então, na hora que você está trabalhando com uma tinta que não segue, por exemplo, a 12647, que na prática é a 2846, né, que define a tinta, naquela história de árvore que a gente estava falando. Então, nesse ponto, o que acontece? A gente está trabalhando com uma tinta que eu te diria que não te ajuda na qualidade, né? Se você puder trabalhar com uma tinta que respeita a norma ISO 12647, né, você vai ter uma linha de confiabilidade, de credibilidade com o seu cliente muito maior. Porque tem muito cliente que, quando você fala, eu sigo uma norma de impressão, eu sigo a ISO, isso de dar credibilidade para o cliente. Isso ajuda normalmente, inclusive, a evitar devoluções de trabalho, a um cliente dizer que não gostou e você ter como embasar a sua decisão e mostrar que realmente você tem um resultado
consistente, que você está trabalhando de acordo com uma norma e não, como o impressor gosta. Né? Então, a ideia justamente de você trabalhar com uma ISO justamente é bem interessante. Sim. Bom, como todos sabem, né, estamos já na quinta live, hein, Marcelão? Juntos aí, fazendo aí, Quinta fora live. as que você já deve estar na 50, né? Mas nós estamos na quinta. Legal, todo esse trabalho está lá no YouTube comigo e com outros profissionais aí. Acho que é uma maneira bem Isso. legal da gente estreitar nesse momento de dificuldade que a gente vai superar tão breve. Você falando em lives, YouTube, me veio à cabeça que a gente está em dívida com o Hernani, o cara ganhou cerveja de mim, de você aí. Só que aqui em São Paulo vai ter que adiar um pouquinho, que na capital tá na fase 2 ainda, em Guarulhos, onde eu tô, é fase 1, mas o negócio tá punk. Mas uma hora a gente chega no 5. Vamos lá, com fé. E assim, todos sabem que eu trabalho na Toyo, né? Só reforçando assim, né? Hoje eu estou junto eles, né? E na questão das nossas tintas, a Toyo está em conformidade com a ISO 12647, né? No caso de offset planas-2, e também com a norma, com a ISO 2846-1, né? Que se refere à transparência de cor, né? E aos valores de cores também. Marcelão, para a gente seguir o tempo aí, a timeline também, né? E a Opa, vamos lá. tema, né? Então, vamos lá, falamos em 96, que eu nem sabia que era ramo gráfico, não sabia nem que era retícula, começou tudo lá, depois fomos para 2004, mudou bastante coisa, teve muita incrementação, né? Depois o outro grande marco foi em 2013, né? Isso. Na sua opinião, o que mudou, né, de 2004 para 2013, né? E quais foram as características aí nessa nova fase? Um detalhe só, para a gente manter a linha do tempo, a gente falou em FOGRA 1 FOGRA 1. na ISO de 1996. Na ISO de 2004, a gente fala em FOGRA 27, 28, e teve um amendo, né, uma revisão em 2007. Então, na prática, o que a gente utiliza hoje de FOGRA para ISO de 2004 é FOGRA 39. 39. Então foi de 1 para 39. Tem um monte de coisas Sim. aí no meio. Né? Então a gente tem essa situação. Agora, a gente também, de 2013, contou com uma série de incrementos tecnológicos. Em 2004, o que existia era uma discussão técnica de que papel amarelado com alvejante óptico sem alvejante óptico era melhor de se trabalhar. Por quê? Porque os equipamentos daquela época, o alvejante óptico, o que é? Ele é uma mistura que você coloca na massa, né? Seja na cobertura ou na própria massa do papel, mas são elementos químicos que você coloca e eles deixam o papel mais branco, mais alvo. Azulado, na verdade, né? Azulado, né? E aí, na prática, o que acontece? A discussão toda naquela época era, não, nós temos que usar papel sem alvejante óptico, porque isso interfere nas medições dos espectrofotômetros da época. Então, não era uma boa prática. E a questão do alvejante óptico se tornou tão presente, tão importante, que ela afetou a de 2013. E o fato do alvejante óptico ser utilizado na prática, ele se refere a quê? Ele se refere que ele deixa o papel mais branco e ele deixa o papel mais barato. Porque o que é o amarelamento do papel sem alvejante óptico? É justamente o número de lavagens da celulose. Então a celulose entra e quando ela está entrando no processo de fabricação, ela tem uma cor escura. E à medida que você vai lavando, ela vai ficando mais branca. Então, para você conseguir um papel mais branco sem alvejante óptico, você tem que lavar mais vezes a celulose. O que torna o papel efetivamente mais caro nesse processo. E o mercado optou por utilizar o alvejante óptico porque ele deixa o papel mais branco e mais barato.
Por que eu estou contando toda essa história? Porque em 2013, na prática, a grande alteração se deu justamente pela remoção de informações de filme, quer dizer, filme, esquece esse negócio, tira até da ISO. Eles fizeram assim uma limpeza de dados, né? Tiraram de lá. Eles passaram a ter mudanças de prova de cor. Porque, eu não falei, mas em 2004, por exemplo, estavam nascendo as primeiras provas de cor de jato de tinta. Era Epson 2004, Epson 4000, Epson 7600. Tinha o Best Color naquela época como RIP de cor, né? Era o que mais tinha, né? Então, até a BTG entrou hoje aí, olha que bom. E aí, uma coisa que eu precisava te perguntar, mas continua aí. Vamos lá. E aí, mudanças na prova de cor, justamente por conta do alvejante óptico, mudanças nas condições de impressão, nas colorações das tintas, né, nas primárias e nas secundárias. Um novo grupo de TVI, quer dizer, mudou o ganho de ponto. Mudou. E passou a ter uma parte 8, né, que fala de impressão digital, que é para outra história. E o Delta E, que antes só era LAB, ele passou a ter como informativo o Delta E 2000. Então vamos lá. ISO 2013. Eu diria que a grande mudança foi no alvejante óptico. O que eles fizeram? Eles disseram assim, olha, beleza, mercado, você quer utilizar alvejante óptico. Vamos nos render a isso, né? E aí você passa a trabalhar de maneira que você consiga medir o alvejante óptico. Para você medir o alvejante óptico, os espectrofotômetros tiveram que mudar. Então, aquele espectrofotômetro de 1998, que foi o Série 500... Série 400, né? 400. Não. Série 400 é densitômetro. Tá, não. Então 98 foi Série 500. Você explicou. 1998, Série 500. Tá. E daí, o que aconteceu? O Série 500 não conseguia medir separadamente o alvejante óptico na curva espectral. Ele não conseguia identificar isso. Sim. E aí, ele gerava erros de medição, entre aspas, porque quando ele media aquele papel com alvejante óptico, o azul explodia. Aí a indústria teve que correr atrás para criar equipamentos que pudessem fazer a leitura, então, que daí a gente passou a dizer M0, M1, M2, M3, quer dizer, condições de medição diferentes. Eu já esqueci, o M0, M1, M2, M3, resumidamente. M0 é basicamente o que eram os equipamentos anteriores. Os densitômetros. Sem nenhum filtro, você faz a medição tendo a invasão do azul na curva espectral e tudo mais. Esse é o M0, que nem a gente aqui, sem filtro, né? Isso, Perfeito. Então vamos lá. M1. O M1, ele já é uma medição para luz D50, inclusive a luz acabou mudando nesse período. Hoje a gente já tem a luz com fluorescência também, quer dizer, mudou até o padrão de luz. E aí o M1, ele permite fazer o cálculo e descontar o efeito do alvejante óptico. Porque antigamente, o que a gente tinha que fazer no Série 500? Opa, vamos colocar um filtro polarizador, né? Eu lembro. Não, tinham dois. Tinha um polarizador e tinha um UV. Tá. Polarizador, é verdade. Tô confundindo. Não, mas tinha bem lembrado disso, porque para mim nem passou pela cabeça, mas vamos lá. O filtro UV cortava o efeito do branqueador óptico. Certo. E o filtro polarizador, ele dava a diferença de tinta seca e úmida. Que depois virou o M3. Né? Então o M3 já é com a polarização. Então nós passamos a ter diferentes modos de medição. Perfeito. E aí a ISO 2013 veio aceitando papéis com alvejante óptico. E o interessante é que nessa alteração toda, de 4 papéis que nós tínhamos na ISO de 1996, 5 papéis, a gente,
na 2004 mantivemos os mesmos 5 papéis, Certo. e na de 2013 passamos a 8 papéis. Certo? Então a gente aumentou a gama de papéis para que representasse uma gama maior do mercado do que a gente tinha antes. Porque antes a gente só tinha couché, LWC e não revestido. Quer dizer, a gente passou a imprimir numa quantidade de papéis muito maior. Né? Marcelo, ó, vamos segurar 2003 ainda, eu tinha cabelo, não vamos avançar no tempo ainda não, porque eu tenho uma pergunta que já faz tempo que eu quero te perguntar, vamos perguntar em público aqui. Fiquei sabendo da última notícia aí, Marcelão. Eu ouvi falar que você está na BTG como consultor. Conta para nós essa super notícia aí, que você está quietinho aí. Já espalha. O Rufino está falando aí, o One Pro 1, né? O primeiro foi lançado em 2001, Rufino. Né? Pro, e tinha filtro V e sem UV, né? A BTG foi uma grata surpresa, na verdade. O Bruno Motara, que está aí na live, ele Oi, Bruno, boa noite. Se tornou diretor técnico da BTG. E a gente sempre conversou, sempre trocamos figurinhas e tudo mais. E tudo começou, na verdade, através do Paulino, que assistiu uma das nossas lives. Sim. E ele disse, cara, você tem que estar na BTG. Né? Um cara com o teu conhecimento, da maneira como você está transferindo o conhecimento para o pessoal. E isso é a base da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica. Né? Aí eles disseram assim, por que você não faz parte do grupo de professores e consultores que a BTG trabalha? Nós estamos promovendo algumas mudanças na entidade para servir mais ao mercado, porque a BTG busca justamente servir ao mercado gráfico. Sim. E aí eles disseram assim, olha, vamos participar, vamos fazer parte dessa nova etapa. E aí, prontamente, eu aceitei, me senti honrado, né, por estar na associação, na BTG. Foi muito feliz, eu acabei postando para eles. E a gente vai começar a fazer trabalhos em conjunto, justamente para poder ajudar o mercado, levar informação de qualidade, diferenciada e tudo, que é o que a gente está fazendo na live, né? Sim, sem dúvida. Você vai ser mais um grande reforço lá para o time, né? Junto com os outros consultores renomados, e quem tem a ganhar somos todos nós, né? Que é mais conhecimento, uma pessoa aí com a sua bagagem aí dentro da BTG, todo mundo vai beneficiar, o mercado inteiro, né? Eu posso te dizer que a BTG, para esse ano, para o ano que vem, a gente vai ouvir falar muito mais, vão ter boas mudanças, a gente vai ganhar de novo alguém do nosso lado trabalhando de maneira efetiva. Não que tenham deixado de fazer isso, mas é que essa nova diretoria, ela está vindo com algumas ideias novas e que vão subir mais um degrau, vão melhorar ainda mais. Muito bom, ideias novas sempre bem-vindas, né? Show de bola. Então vamos seguir aqui, eu só queria dar essa excelente notícia aí para todos, né? Acho que um presente para o mercado gráfico, na verdade. Então todos vão se beneficiar aí. Não só na live, mas através da BTG, acho que vai expandir muito mais aí os conhecimentos. Então vamos lá, a gente estava em 2013, né? E o que a gente pode esperar para o futuro agora? De 2013 para cá, o que teve alguma mudança ou algum outro marco, ou não? Ou o que está em 2013 é seguido até hoje? E qual que é o futuro que você vê para ISO 12647, nosso tema? Veja, nessa linha do tempo que a gente está construindo, quer dizer, em 1996 a gente não falava em prova de cor, né? Aí, nas pesquisas, eu acabei descobrindo que em 1975, ou seja, muito antes de lá, por uma empresa alemã, foi criada a teoria do GCR, né? Que é justamente a teoria de substituição da tinta do CMY pelo preto. Tá. E aí começou a se trabalhar o cinza como
centro de balanço de cores de todo o processo. Quando a gente falou nisso, os próximos passos, o que a gente está pensando, a gente tem lá, 1996, Chromalin, trabalhando, né, ou seja, prova analógica, efetivamente. 2004, nós já passamos a ter prova de cor com jato de tinta, então o jato de tinta já estava se estabelecendo no mercado como prova de cor contratual efetiva, quer dizer, a gente tinha já a possibilidade de ter uma prova de cor para o cliente. Depois de 2004, 2 anos depois, a Epson lança a tinta pigmentada, que ela utiliza até hoje, quer dizer, foi um avanço na tinta de jato de tinta, e nós continuamos melhorando na prova de cor, né? Em 2013, nós consolidamos isso, tá? E em 2013 ainda, a gente passa a usar o Fogra 51 e não mais o Fogra 39, que foi até uma pergunta que fizeram em outra live sobre o Fogra 39, Fogra 51, né? Então a gente utiliza hoje a Fogra 51 para o papel couché, né? Para a condição de impressão 1, né? A gente tem 8 agora, né? Então a condição de impressão 1, a gente usa o Fogra 51, e a gente, para o papel não revestido, a gente usa o Fogra 52. E para você ter uma ideia, a gente não tem Fogras para os outros ainda, com exceção do SC, que é o supercalandrado, que já tem o Fogra 54. Então esse é um outro motivo que leva alguma demora, às vezes, na implementação dessas ISOs pelo mercado, ou pela adoção, eu acho que seria um termo mais correto, sim, pelo mercado. Então, nem todos os Fogras ainda para ISO de 2013 nós temos. Mas, para 2022, 2021, 2023, a gente não tem ainda uma noção, mas o que a gente vai ver, na verdade, é uma disputa territorialista. No mercado gráfico, a gente sempre teve uma disputa entre Estados Unidos e Europa. Se a gente for voltar a 1996, qual era a disputa naquela época? Você usa status T ou você usa status E para densidade? Status E era europeu, status T era americano. Sim. Né? Então, desde aquela época, era uma questão de definir padrões, né, regionais. Então, eles definiam padrões regionais, e essa foi um grande avanço que a ISO trouxe para nós, que foi começar a unir esses padrões diferentes e transformar numa regra geral. Então, a grande disputa agora está sendo justamente em ver como a gente trabalha com essa regra geral usando o G7. G7 Gracol. Isso, porque na prática, o que acontece? A ISO de 2013, ela fala em TVI. A ISO de 2004, ela fala em TVI. Ou seja, nós passamos de uma situação onde a gente não tinha nenhum dado anterior. Para você ter uma ideia, o padrão, aquele Euro Standard que a gente falava, ele nasceu em 1975. Em 1978 foram lançados os primeiros padrões de densidade. Quer dizer, a gente saiu de uma situação onde a gente não tinha padrão, a gente tinha uma selva de variáveis, para passar a trabalhar dentro da ISO com variáveis controladas, definidas, e aí você passa, então, para evolução, quer dizer, aí a gente vai refinando o processo. E essa beleza que eu vejo nessa evolução toda. A gente vê hoje em dia, então, que a gente teve toda uma evolução tecnológica em que a gente percebeu isso na ISO. E uma coisa que eu acho, inclusive, que é de 2004 para de 2013, a gente viu
disputa entre os acadêmicos e o mercado. Os acadêmicos diziam, Sim. não, tem que imprimir sem alvejante óptico, né? O mercado disse, não, tem que ter alvejante óptico. E aí foi um movimento da indústria para poder criar um método de medição que pudesse utilizar o papel com alvejante óptico, e a 2013 trouxe o alvejante óptico para dentro da cena. Sim. E só que com isso, o Gabriel está perguntando o que eu acho da Gracol. Já falamos em G7 e Gracol mais para frente. Na prática, o que a gente viu? A gente viu os Estados Unidos também crescer com uma metodologia G7. O G7, qual é a ideia? Você trabalha com um cinza neutro, que começou lá em 1971, né, com essa ideia do cinza neutro como balanço das cores. A teoria foi formulada lá na década de 70. E eles criaram uma metodologia que usa o cinza como ponto central de toda a metodologia. E aí está se discutindo nos comitês da ISO, assim, olha, devemos ou não aceitar o G7 como uma metodologia. E aí os Estados Unidos querem que isso seja adotado. Estados Unidos e uma série de outros países que veem o G7 como uma boa metodologia, que é usada com sucesso, né? Inclusive o Brasil, pelo Bruno Mortara, foi votado a favor da ISO 15339, quer dizer, é uma ISO que utiliza o método G7. E a gente está justamente nessa disputa de território, porque qual é o lado europeu da história? O lado europeu, alemão, assim, mais arraigado, é assim, veja, nós temos que ter coisas mais concretas. O americano é mais prático. Vamos, está funcionando, vamos colocar para rodar. E a grande dúvida hoje é dizer assim, tá, mas numa ISO de 2020 não vai sair com certeza, mas daqui a alguns anos, né? Porque vai ter que se vencer essa resistência, essa barreira. Essa ISO vai ter... vão ter Gracol e vai ter ISO 12647 lado a lado. Isso não vai gerar uma dúvida em quem usar. Confusão, você disse a palavra certa. Não vai gerar uma confusão. Quer dizer, isso não vai atrapalhar mais o processo do que ajudar, né? Então, muito da discussão que se está tendo dentro dos comitês é justamente isso, né? E essa eu acho que talvez seja a discussão mais difícil, a discussão mais complicada de se vencer, de seguir em frente. Uma outra coisa que se está prevendo para a próxima atualização da ISO seria justamente a gente ter mais papéis, né? E aí a ideia seria incluir o papel cartão dentro desse rol de tipos de papéis. Porque a gente tem um couché, brilho, fosco, a gente tem LWC, a gente tem SC, né? A gente tem o não revestido, que é o offset, tem o não revestido amarelado para jornal, a gente tem todas essas variedades. Mas o cartão, ele não tem ele não faz parte da norma. Então, hoje o cartão a gente trata como? Vamos tratar como se fosse um papel revestido. Mas, na verdade, ele é um papel revestido amarelado. Ele não é um papel revestido branco. E isso a norma não contempla hoje. Então, é possível que a gente venha na nova ISO tendo o cartão também como mais um tipo de papel aí a ser trabalhado. Para essa grande demanda de agora, né? Embalagem é o que vai mais imperando, né? Embalagem sempre foi uma parte importante da indústria gráfica, né? Em termos de volume. Ela sempre foi grande. Mas o que a gente vê nesse cenário atual é que com o advento do digital, e normalmente eu digo assim que o ramo gráfico ele é pródigo, porque enquanto todo mundo discute
uma crise, né? Nossa, nós estamos em crise. O ramo gráfico, ao mesmo tempo, tem a crise que todo mundo vive, tem a crise do digital, que está roubando impressão da gráfica comercial e do editorial, e tem a crise ecológica, porque junto com o Bruno Mortar aí, eu normalmente reposto quando ele coloca aquela campanhas de Two Sides, onde mostra que o papel não polui, o papel, na verdade, ele preserva matas, o papel ele é muito bom justamente porque ele mantém áreas florestadas e uma série de vantagens. Sim. E isso está fazendo com que a área de embalagem, na verdade, ela se mantenha do mesmo tamanho, ou até esteja crescendo, mas em termos de share, em termos de participação na impressão, ela está aumentando, né? Então ela está ganhando ainda mais importância. Então é normal até que venha esse tipo de especificação aí na próxima ISO. Não, sensacional. Marcelo, a gente tem alguns minutinhos só, acho que mais uns Nossa. 3 a 4 minutos. Assim, existem gráficas, vou fazer uma última pergunta, depois você deixa suas palavras finais aí para a gente finalizar a live aí sem cair e deixar sem se despedir. Isso, vamos lá. Você deixa suas considerações finais, seu e-mail de contato, quem precisar também te acionar, né? O meu, para todos, é santaguida.toyoinc@gmail.com. Eu tenho uma página no Face, o Marcelo até cedeu algumas literaturas que eu vou publicar, tanto no Facebook quanto no LinkedIn, que é Saga Graphics, né? Eu sou representante da Toyo Inc., represento a EVC Group com chapas offset, e sou da área comercial, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, com chapas a nível nacional. E o Marcelo vai, então, vou fazer uma pergunta para a gente fechar. Manda lá. Assim, você já falou, mas só para sintetizar, assim, uma gráfica que não tem, sei que tem gráficas que não tem a ISO 12647 ainda implantada. Vamos deixar um recado aí, quais os benefícios, tanto para a gráfica quanto para o cliente final deles. E também aí você deixa suas últimas palavras aí e vamos embora. Pessoal, essas perguntas que vocês estão colocando, podem mandar no direct depois, eu respondo. A Bruna entrou agora, ela vai ter que assistir depois vai estar no YouTube, no meu Instagram vai estar disponível também. Isso. E mandem aí através dos contatos que a gente se comunica. Para o meu e-mail, só uma última coisa, no meu e-mail, se vocês quiserem mandar uma sugestão de live dentro de gerenciamento de cores, a gente é democrático, a gente quer falar o que o mercado pede aí, né? Então, eu como moderador, o Marcelão com toda a sua bagagem aí, a gente tá aí para isso. 22 segundos, que chato, não sei se vai dar tempo para você falar. Pessoal, um abraço maravilhoso. Muito obrigado. A ISO, porque a ISO ajuda a ganhar produtividade, credibilidade com o cliente, acerto de máquina mais rápido, redução de desperdícios. Usem. Faz toda a